Boa noite. Bem-vindo ao Crônicas do Abismo. Hoje guiarei o seu descanso. Antes que o sono chegue, deixe seu like, inscreva-se e nos conte de onde você nos escuta agora. Que horas são aí? Agora, respire fundo. Deite-se numa posição confortável. Feche os olhos e relaxe. Não sei se alguém vai acreditar, mas juro por Deus, o que eu vi naquela estrada não era bicho normal. Não era gente também. Eu nasci e cresci num lugar pequeno do interior de Minas, cidadezinha de 3.000 habitantes, aquelas que você conhece todo mundo, e se vê alguém de fora andando na praça, já dá um friozinho de quem será esse aí? Me chamo Pedro, tenho 38 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19, e até hoje, mesmo mais 18 anos depois, eu não consigo dormir com janela aberta. Na época, eu morava com meus pais num sítio, afastado da cidade uns 7, 8 quilômetros de estrada de terra. Meu pai era daqueles homens secos, de olhar duro, trabalhava com criação de porco. E minha mãe era doce, mas vivia doente. Numa sexta-noite, depois de ajudar meu pai o dia todo, peguei minha moto e fui até o bar do centro encontrar uns amigos. Tomei só 2 cervejas, bati papo fiado e umas 10h30 resolvi voltar. A estrada era esburacada, sem poste, sem nada. Só a luz da minha moto cortando o escuro. No caminho de volta, passando perto de um milharal, ouvi um barulho seco vindo do mato, como se alguém tivesse quebrado um galho grosso. Reduzi, fiquei ouvindo. A moto tremia de leve com o motor fraco. Foi aí que eu vi. Do lado da estrada, parado, no meio do escuro, tinha uma coisa. Um bicho grande, curvado. Parecia um cachorro, mas com a coluna errada, estufada para cima. As patas da frente eram maiores que as de trás. A cabeça era de lobo, mas o corpo era coisa de pesadelo. E os olhos, vermelhos, afiados, não piscavam. Fiquei congelado, só observando. A coisa me olhou e aí se levantou, de pé, mais de 2 metros, magrão, mas com músculo, pelo escuro cobrindo tudo, e garras tão grandes que arranhavam o chão quando ele abaixava. Eu acelerei, com tudo, quase capotei numa curva de terra solta. A moto roncava baixo e a cada buraco eu sentia que ia voar fora da pista. Foi quando ouvi ele correndo atrás, o barulho das patas batendo na terra seca e o grunhido, um som gutural, nem latido, nem grito. Era como se tivesse garganta de gente e pulmão de bicho. Cheguei no sítio tremendo, meu pai já tinha deitado. Joguei a moto no chão, fechei a porteira correndo. Fui direto pro quarto e travei a janela com cadeira. Passei a noite acordado, ouvindo tudo. Perto das 3 da manhã, ouvi passos no terreiro. Achei que fosse vaca solta. Mas depois, ouvi um grito abafado vindo do chiqueiro. Peguei o rifle do meu pai e saí devagar. No chiqueiro, a luz estava apagada. Fui chegando perto e vi o portão da baia arrombado. Tinha pelo preso nas trancas. Pelo grosso, escuro, fedido e sangue, muito sangue. 2 porcos tinham sumido, os outros estavam espremidos no canto tremendo. Meu pai saiu com lanterna, olhou a cena e só falou uma coisa. Eu sabia que essa praga ia voltar. Fiquei em choque. Ele sabia? No dia seguinte, ele me contou que nos anos 70, quando era moleque, um rapaz da região desapareceu, depois de dizer que tinha sido mordido por um cão do inferno numa noite de lua cheia. Depois disso, sumiços começaram a acontecer a cada lua cheia de inverno. Sempre animais primeiro, depois gente. Um senhor da cidade, o Tônico, dizia que era maldição de família, que esse bicho era o filho do homem que desapareceu, que o sangue passou para frente. No outro mês, lua cheia de novo. Dessa vez, foi o filho do padeiro.
Tava voltando de bicicleta da casa da namorada 9h pouca da noite. Acharam só o sapato dele e a bicicleta jogada no mato, com o guidão entortado e marcas de unha no assento, como se tivessem puxado ele de cima. Na mesma semana, eu vi de novo. Tava ajudando meu pai a queimar lixo no fundo do terreno. Olhei pro mato e lá tava ele, ajoelhado, de costas, comendo algo, com a boca rasgando e o osso fazendo aquele som seco, tipo galho sendo quebrado com raiva. A luz do fogo batia nas costas dele e eu juro por tudo, o que ele estava comendo era o braço de alguém. Minha perna travou, meu pai não viu. Naquela noite, não dormi e decidi uma coisa: ia sair dali. Mas antes disso, eu precisava fazer algo. Fui até a casa do Tônico, o velho que falava da maldição. Contei o que vi. Ele olhou para mim com cara de cansaço. Abriu uma caixa de madeira e me entregou uma bala. Uma única bala. Prata pura, feita pelo meu avô. Isso aqui não mata ele de vez, mas paralisa. Dá tempo de queimar o corpo, porque se enterrar, ele volta. Na noite da lua cheia seguinte, montei vigia. Fiquei escondido no galinheiro, com o rifle e a bala de prata. Quase 2 da manhã, ouvi a cerca ceder. Um barulho de ferro entortando. O gado enlouqueceu e ele apareceu. Mais rápido, mais forte. Os olhos brilhavam como brasa viva. Saltei do esconderijo, apontei e atirei. A bala pegou no ombro. O bicho urrou, caiu de lado, mas não morreu. Corri até ele, com tudo que eu tinha. Rasguei gasolina do galão, joguei em cima, acendi o fósforo e queimei. O urro dele parecia vir de dentro da terra. A pele estalava, o pelo queimava como papel seco. A fumaça subia preta, grossa, com cheiro de carne podre. Mas antes de morrer, ele olhou para mim, com os olhos do meu tio, o irmão do meu pai, desaparecido há 20 anos. E aí, tudo fez sentido. A maldição era da nossa família, era nosso sangue. A gente nunca matou ele, só ignorou. E eu fui o primeiro a encarar. No outro dia, meu pai me abraçou e pela primeira vez na vida, ele chorou. Hoje, eu moro na cidade, tenho filho pequeno, não piso mais em estrada de terra, mas ainda guardo rifle e mais 2 balas de prata, porque eu sei, um dia meu sangue pode acordar isso de novo. E se acordar, alguém vai ter que me parar também. Eu não devia ter ido para aquela vila. Mas quando você tá cansado da cidade, da rotina, da pressão, qualquer lugar que pareça simples demais soa como paraíso. Foi no final de outubro que eu saí de São Paulo e decidi tirar um tempo para mim. Pedi folga, aluguei um carro e comecei a subir pelas estradas do interior. Meu plano era só andar, parar quando sentisse vontade. E foi assim que eu achei Santa Efigênia do Mato Dentro. Uma vila minúscula, escondida entre montanhas, que não aparecia no Google Maps. A estrada de terra que levava até lá era estreita, cheia de curva, como se não quisessem que ninguém chegasse por acaso. Mas cheguei. Logo que entrei na vila, senti algo estranho. Silêncio demais. Não silêncio de paz, mas o tipo de silêncio que pesa no peito. As casas eram antigas, todas de madeira escura, a rua de pedra. Não tinha poste de luz, só lamparinas penduradas nas janelas. E os moradores pareciam saídos de outra época. Gente simples, sim, mas quieta demais. Todos me olhavam, como se soubessem que eu não era dali. Uma senhora me recebeu na entrada, oferecendo hospedagem na casa dela, chamada Alzira. Devia ter uns 70 e poucos anos, mas a postura era firme. Me tratou com gentileza, mas com aquele tom seco de quem mede cada palavra. O quarto era simples, mas limpo, madeira rangendo no chão, cama de ferro batido.
De noite, jantamos sopa de feijão e ela me perguntou só uma coisa. Veio por conta própria? Eu disse que sim. Ela balançou a cabeça devagar, como quem confirma uma sentença. Então, fique pelo menos até domingo. Aquilo me soou estranho. Era só segunda-feira. Na manhã seguinte, fui caminhar pela vila. Tentei conversar com os moradores, mas ninguém me dava papo. Só um garoto, de uns 10 anos, chamado Bento. Ele me levou até uma parte mais afastada da vila. Uma espécie de campo seco, com uma árvore enorme no meio. É aqui que a gente entrega. Entrega o quê? Perguntei. Ele só respondeu: o que o escuro pede. Achei que era coisa de criança, rituais locais, superstição. Ri e fui embora. Mas à noite, algo começou a pesar no ar. O céu ficou vermelho escuro perto das 6, como se a noite tivesse pressa. As lamparinas começaram a acender todas ao mesmo tempo. Vi os moradores saindo das casas, todos caminhando na mesma direção, o campo da árvore. Curioso, fui atrás. Lá vi uma cena que me deixou arrepiado até o osso. Os moradores estavam em círculo, todos de cabeça baixa, e no centro um buraco na terra, largo, profundo. Um homem ajoelhado na beira, chorando. 2 pessoas o seguravam pelos ombros. A Alzira estava lá, liderando tudo. E então ela disse: o escuro pede, o escuro come, o escuro cala. O homem chorou mais alto. E então ele pulou no buraco, sem ninguém forçar, como se tivesse aceitado. O grupo em silêncio, e depois só um som, como se algo lá embaixo mastigasse. Eu saí correndo dali, voltei para casa, tranquei a porta, o coração disparado. De manhã, tentei sair da vila com o carro, mas a estrada não existia mais. Só mato, como se ninguém nunca tivesse passado ali. Peguei o celular, sem sinal. Voltei. Alzira me esperava na varanda. Eles disseram que você viu. Que porra é essa? Eu gritei. Todo mês alguém vai pro escuro. Alguém precisa ou ele sai. Ele quem? Ela não respondeu. As noites seguintes foram piores. Gritos que vinham do campo, sons de arranhões nas janelas, risos de criança do lado de fora às 3 da manhã. Eu dormia com a luz acesa e com faca na mão. Tentei fugir a pé, andei por horas, mas a trilha me levava sempre de volta para a vila. Era como um labirinto que se fechava em mim. No sábado à noite, fui até a casa do garoto, o Bento, mas não achei ele. No quarto, só um papel escrito com letra de criança. O escuro não quer mais adultos. No domingo, Alzira bateu na minha porta. É hoje, ela disse. Eu me recusei, me tranquei, me amarrei na cama, mas não adiantou. Naquela noite, acordei no campo, de pé, no centro, cercado. Eu não lembrava como tinha ido parar ali. Meu corpo se mexia sozinho, como se estivesse sendo puxado. E aí eu vi o que tinha dentro do buraco. Não sei descrever. Era feito de carne, sombra e fome. Tinha olhos, dezenas deles, todos me olhando, e uma boca que sorria. Mas não me devorou, me deixou ali. E o grupo foi embora. Desde aquele dia, eu fiquei preso na vila. Ninguém mais fala comigo. Não me olham, não me ouvem. Eu como quando sobra. Durmo quando o corpo desliga. Não consigo sair. Não morro. E ninguém me vê. A vila inteira segue normal. Todo mês alguém é entregue. Mas eu não fui comido. Fui escolhido.
Agora eu sou parte do escuro e eu vejo tudo de dentro. E toda vez que alguém estranho chega por acaso, como eu um dia cheguei, eu sinto meu corpo se mover sozinho, sorrindo, esperando, porque o escuro nunca para de pedir. Eu cresci num lugar onde os mortos nunca descansavam de verdade. Interior da Bahia, município pequeno, meio esquecido. Desses onde os velhos sentam na calçada e falam baixo quando o assunto é o cemitério da cidade. Todo mundo sabia. O cemitério da Encruzilhada era diferente. Não era só o lugar, era o que vinha com ele, o que rondava entre as covas e, às vezes, saía delas. Meu nome é Jonas, tenho 41 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 22. Na época, eu trabalhava como vigia noturno do cemitério. O salário era pouco, mas para quem não tem estudo e vive de bico, qualquer coisa serve. O cemitério ficava numa ladeira, cercado por mata fechada. Os túmulos eram antigos, rachados. Algumas lápides nem nome tinham mais, só número. E o mais estranho de tudo era a sepultura número 7. Uma lápide de pedra preta, sem nome, sem data. Só o número, entalhado à faca, como se alguém tivesse feito com raiva. 7. Toda noite eu passava longe dela. No meu segundo dia de trabalho, seu Tibúrcio, coveiro aposentado, me chamou no canto e falou: "Se tu ouvir barulho vindo da 7, finge que não ouviu." Eu ri, achando que era história de velho. Ele não riu de volta. "É sério, menino. Aquilo ali foi enterrado, não foi morto. E isso faz diferença." As semanas passaram e eu comecei a perceber umas coisas. O portão, mesmo trancado, amanhecia entreaberto. Flores que eram deixadas em outros túmulos apareciam sempre em cima da 7. E o mais bizarro eram as pegadas. De manhã cedo, quando o sereno ainda cobria o chão, dava para ver. Pegadas pequenas, descalças, saindo da sepultura número 7 e indo em direção à mata. Pensei em câmera, em denúncia, mas ninguém queria mexer com aquilo. Nem a prefeitura, nem os padres. Uma noite de chuva forte, por volta das 2 da manhã, ouvi o que parecia ser choro, vindo da parte de trás do cemitério. Peguei a lanterna e fui. Passando pelos túmulos, senti o ar ficar pesado. Sabe quando o silêncio é tão grande que até o som da sua respiração parece barulhento demais? Cheguei perto da 7 e vi a terra mexida, como se tivessem cavado por dentro. E ao lado, uma boneca velha, mofada, e um pedaço de unha humana, fininha, suja de terra. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei sentado até o sol nascer, tremendo, com a arma apontada para a sepultura. No outro dia, fui até a prefeitura pedir os registros do cemitério. A sepultura número 7 não tinha nome, mas tinha data, 1968. Na ficha, só uma palavra no campo de observação: não abrir. Voltei até seu Tibúrcio. Quem foi enterrado lá? Ele acendeu um cigarro, olhou para o mato e falou: "Uma menina, 7 anos, morreu afogada num poço atrás do cemitério. Mas quando desenterraram para mover o corpo, ela estava de olhos abertos, sem decompor, e o caixão arranhado por dentro." E depois, gente começou a sumir. Nos meses seguintes, eu entrei num estado de alerta. Toda noite fazia ronda, mas passava longe da 7. Até que um dia encontrei sangue na beira da sepultura.
e um lenço com o nome da minha irmã bordado. Fui direto para a casa dela, mas ela não estava. O marido disse que ela saiu à noite para buscar a filha na escola rural, mas não voltou. Voltei para o cemitério, cavei a sepultura. Na primeira pá, senti o cheiro. Na terceira, vi cabelo. Na quinta, eu vi o rosto. Mas não era a menina, era minha irmã. O corpo todo dobrado, socado dentro do espaço pequeno. E a boca costurada com linha preta. Comecei a vomitar, a gritar, saí correndo, tropeçando umas lápides até cair de cara na lama. E quando levantei, ela estava na minha frente. A menina, vestido branco rasgado, pé descalço, pele cinza, olhos pretos demais e a boca agora aberta. Ela me encarou e disse: tinha que ser 7. 7 o quê? Eu perguntei, com a voz falhando. 7 corpos, 7 almas para eu poder andar. Agora só falta você. Ela correu em minha direção. Eu disparei 3 tiros, mas ela sumiu no ar, como fumaça. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Descobriram outros 5 corpos enterrados em covas rasas pela mata. Todos com a boca costurada. Todos com alguma ligação comigo. Colegas, ex-namorada, vizinho antigo. Gente que eu nem lembrava mais. E então eu entendi. Ela não escolhia ao acaso. Ela queria me isolar. Ela queria que o 7º corpo fosse o meu. Hoje eu vivo longe. Tentei apagar essa história, mas às vezes eu ouço batidas na porta de noite. 3 batidas, sempre às 3 da manhã. E outro dia, alguém deixou uma boneca no capô do meu carro, enrolada num lenço com o nome da minha filha bordado. E aí eu percebi, talvez a 7 nunca foi sobre mim. Talvez ela só tenha começado comigo, mas agora ela quer continuar com quem eu amo. Meu nome é Elísio. Tenho 47 anos e sempre fui um homem do mato. Nasci e cresci em cidade pequena, daquelas com rua de terra batida e igreja que toca o sino no domingo. Quando meu pai morreu, herdei uma chácara que ele comprou nos anos 70, num canto afastado, perto da serra. Um lugar bonito, cheio de árvore frutífera, cercado de mata por todos os lados. Só tinha uma estradinha de chão que levava até lá, e ninguém morava por perto. Decidi me mudar para lá depois que me separei da minha mulher. A cidade já não fazia mais sentido, e eu queria sossego. Achei que aquele canto seria perfeito para recomeçar. Só que logo na primeira semana, percebi que a paz que eu procurava ali não existia. A casa era antiga, feita de madeira pesada, com forro baixo e janelas pequenas. O piso estalava quando eu andava e o cheiro era de mofo com terra. Mesmo assim, me sentia bem. Nos primeiros dias, limpei o mato alto, arrumei o telhado e instalei um botijão novo. Fazia minhas coisas no silêncio, escutando só o som dos pássaros e o vento no bambuzal. Foi numa terça-feira à noite que ouvi o primeiro barulho estranho. Tava mexendo no fogão, preparando café, quando escutei um rangido vindo do quarto, como se alguém tivesse sentado na cama. Achei que fosse bicho, talvez gambá no telhado, mas quando fui olhar, o colchão estava afundado, como se alguém realmente tivesse sentado ali. O detalhe, eu não tinha encostado nele desde que cheguei. Na madrugada, o barulho voltou. Passos lentos no corredor de madeira. Eu levantei com lanterna na mão, mas não vi nada. Só aquele silêncio grosso que pesa no ouvido. E um cheiro de coisa antiga, poeira molhada misturada com vela queimada. No outro dia, fui até a cidade perguntar sobre o lugar.
No boteco, um senhor de barba branca escutou minha história em silêncio. Depois falou: essa chácara era do velho Murilo. Ele morreu lá dentro. Falaram que ficou doente, preso na cama e ninguém foi socorrer. Quando acharam ele, já estava fedendo. Ri sem graça. Nunca acreditei muito nessas conversas. Mas o homem completou: tem gente que jura ouvir ele ainda andando lá dentro. Voltei para casa incomodado. No fundo, queria acreditar que era só lenda de interior. Mas nas noites seguintes, os barulhos ficaram mais fortes. Portas abrindo sozinhas, passos que iam do meu quarto até a cozinha. Uma vez, acordei com o rádio da sala tocando sozinho. Uma estação só com estática e vozes distorcidas. Uma madrugada, acordei suando frio, com a sensação de que tinha alguém me olhando. Quando virei o rosto pro lado, vi nitidamente uma figura parada na beira da cama. Um homem magro, de camisa branca manchada, olhos fundos, pele cinza. Ele me encarava sem piscar. Fechei os olhos com força e quando abri, não estava mais ali. No dia seguinte, achei pegadas de barro dentro de casa, indo da porta da frente até o meu quarto. Eu tinha limpado o chão no dia anterior. Comecei a deixar a luz acesa. Tranquei todas as portas, botei crucifixo no cabeceiro da cama. Mas nada adiantava. Teve uma noite que ouvi uma voz sussurrando bem no meu ouvido. Não entendi o que dizia, mas senti a respiração quente, como se alguém de verdade tivesse ali a centímetros de mim. Resolvi sair de casa e dormir no alpendre, só com o colchão no chão. Mas o som veio de novo, dessa vez dos bambus ao redor. Era como se alguém andasse entre eles, batendo as varas com as mãos. Depois vinham os estalos e uma risada baixa, fina. Cheguei ao ponto de não dormir mais. Fiquei 3 dias acordado, tomando café e andando de um lado para o outro. Os olhos fundos, tremedeira, até que apaguei de cansaço, sentado na cadeira de balanço. Sonhei que estava trancado dentro do quarto, gritando por socorro. No sonho, a casa pegava fogo, mas ninguém vinha me ajudar. Quando acordei, a parede da sala estava chamuscada, uma marca preta no canto que não existia antes. Na manhã seguinte, fui até o fundo da chácara e encontrei algo que nunca tinha notado. Uma cova rasa, mal coberta com terra. A madeira da cruz estava podre, mas dava para ver o nome Murilo riscado com faca. Na mesma noite, o rádio ligou sozinho de novo, e a voz no chiado disse: você não devia ter me acordado. Depois disso, as coisas pioraram. Tudo começou a apodrecer. As frutas caíam verdes, o fogão fazia barulho mesmo desligado. O espelho do banheiro rachou sem motivo. Comecei a ouvir batidas do lado de dentro das paredes. Tentei ignorar, mas parecia que a casa inteira respirava. Então, um vizinho apareceu. O Zeca, um senhor que morava a 5 quilômetros dali, veio ver se eu precisava de alguma coisa. Quando entrou na casa, ele empalideceu. Essa energia aqui tá podre. Tem coisa ruim presa nessas paredes. Ele falou que conhecia um padre que podia me ajudar, que já tinha visto esse tipo de coisa antes. Eu aceitei. 3 dias depois, o padre veio. Fez oração, jogou água benta, andou pela casa em silêncio. Quando entrou no quarto, parou na porta e disse: tem alguém dormindo aqui que não é desse mundo. Depois disso, me aconselhou a vender o lugar e nunca mais voltar. Naquela noite, arrumei minhas coisas, mas antes de sair, fui até a sala pela última vez. E lá estava ele, o mesmo homem de olhos fundos, em pé, me encarando. Dessa vez falou: agora é tarde, você já é parte da casa. Tentei correr, quando abri a porta, o mundo apagou. Acordei num hospital da cidade 2 dias depois. Um grupo de trilheiros me encontrou caído na estrada, desidratado e coberto de terra.
Disseram que eu falava coisas estranhas enquanto delirava. Ninguém entendeu. Desde então, minha vida nunca mais voltou ao normal. Ouço vozes no meu quarto, sinto cheiro de mofo mesmo com tudo limpo. E às vezes, quando olho no espelho, vejo a casa atrás de mim, a mesma chácara, mesmo depois de anos, como se ela nunca tivesse me deixado sair de verdade. E toda noite, antes de dormir, escuto passos no corredor, mesmo morando em apartamento, como se ele ainda me seguisse, como se eu tivesse me tornado parte da casa. Meu nome é Ítalo. Tenho 38 anos, mas parece que vivi o triplo, porque depois do que aconteceu comigo, o tempo deixou de ter sentido. Essa história começa há 7 anos, quando eu fui para a cidade de São Tomé das Letras, em Minas. Eu trabalhava como técnico de som e fui contratado por um grupo de esotéricos para gravar uma espécie de cerimônia, um ritual de alinhamento vibracional, como eles chamaram. Fiquei hospedado na pousada mais afastada da cidade, bem no alto dos morros de pedra. Na terceira noite, depois da gravação, eu estava no centro da cidade tomando uma cerveja num boteco, quando um cara me chamou. Era velho, com uma pele que parecia couro queimado. Ele não me olhava nos olhos. Disse que me viu com o grupo e perguntou: "Você viu o livro?" Eu perguntei: "Que livro?" Ele respondeu: "O verdadeiro, o que não foi feito para ser lido, o que tem o capítulo 13. Na hora achei que era papo de bêbado, mas ele me entregou uma folha dobrada, velha, com um símbolo no meio. Parecia feito com sangue seco. Uma espécie de selo, uma caveira com asas, com 2 círculos ao redor e uma cruz quebrada. E embaixo, escrito à mão: "Abre a porta, fecha a alma." Quando cheguei na pousada, a folha estava fervendo no bolso, literalmente quente. E pela primeira vez em anos, eu sonhei. Sonhei com uma escada que descia direto pro nada. A cada degrau, eu ouvia um sussurro em latim e via imagens cortadas no escuro. Uma mulher com o rosto virado do avesso, uma criança com as costas abertas como asas e um homem sem olhos lendo um livro feito de carne viva. Acordei com a boca sangrando, como se eu tivesse mordido a língua até rasgar. Na manhã seguinte, fui até o velho, que morava num sítio abandonado nos arredores. Ele me levou até um alçapão coberto por pedras e disse: "O que você viu foi a primeira chamada. Se entrar agora, não tem volta. Mas o livro mostra o que você pede e cobra o que você não diz." E desceu, e eu fui atrás. Lá embaixo, o cheiro era insuportável. Era uma caverna com ossos, velas pretas, símbolos riscados na parede. E no centro, um altar, feito de crânios humanos empilhados. Em cima, o livro. Não era o livro de São Cipriano comum. A capa era feita de couro cru, com uma marca de unha cravada. Quando abri, não tinha número de páginas, só títulos. E entre eles, capítulo 13, o que não deve ser chamado. O velho me deu uma faca ritual. Disse: "Não precisa matar, só precisa dar algo que te defina." Eu cortei a palma da mão. Sangue escorreu. Pinguei sobre o selo. As palavras começaram a se mover na página. O livro me mostrou o nome: Israel, a entidade que vivia entre pensamentos esquecidos, alimentada por memórias apagadas, traumas negados, o espírito do que foi negado e jogado no escuro da mente. Desde aquela noite, nada foi normal.
No espelho, às vezes eu via outra versão minha, sem boca, só olhos pretos e lágrimas de sangue. As sombras do quarto pareciam respirar, e toda a noite, à mesma hora, exatamente às 3h27, ouvia passos no meu quarto. Mas não era gente, era algo de 4 patas, com garras e sussurros. Sussurros em minha voz. Na quinta noite, acordei com o livro no meu peito, aberto, e do meu lado, o corpo da mulher da pousada, degolada e com a garganta costurada com arame. Na parede, escrito com sangue: "Você pediu, agora guarda." Corri, fugi de São Tomé, me escondi, mudei de nome, mas ele continuou comigo. Israel entrou em mim. Eu deixei de sonhar com coisas minhas, comecei a sonhar com coisas que eu nunca vivi, mortes que eu não cometi, rostos que eu nunca vi, mas que agora me reconheciam. E toda vez que eu tentava queimar o livro, ele só ria, porque ele não queima, ele não some, ele espera. Os anos passaram, me isolei no meio do mato, numa casa sem luz, tranquei o livro num baú, enterrei, mas toda a madrugada eu ouvia ele vir do chão. Lê de novo, lê o que falta. Uma noite, exausto, abri o livro outra vez. No capítulo 13, agora havia um novo trecho. O leitor que abrir será lido. A alma que busca será comida. A carne que toca será a capa do próximo. A ficha caiu. O livro era feito de gente. Cada leitor virava a próxima página. Cada pacto criava uma nova parte. A capa era pele. Os símbolos eram feitos com ossos moídos e sangue coagulado. E aí, o plot twist me arrebentou. Voltei à cidade, decidido a acabar com aquilo. Cheguei no sítio, mas o velho não estava mais lá. No lugar estava eu, igual, mesma idade de quando tudo começou. E ele, me disse: "Você veio cedo demais, ainda falta a última entrega." E então senti as costas queimando. Caí no chão, convulsionando, vomitando sangue preto. O livro apareceu do nada, aberto, na minha frente. E o nome Israel se apagou. No lugar surgiu meu nome completo: Ítalo de Souza, aquele que não soube calar. E por fim entendi. Eu não fui escolhido, fui escrito. O livro não foi feito por Cipriano, foi feito de Cipriano, de ler e de cada alma que tocou nele. Israel nunca foi uma entidade. Israel é o livro. E agora eu sou só mais uma página dele. Se você está ouvindo isso, cuidado, porque ele passa de mão em mão e um dia pode acabar no seu colo, aberto na sua página, com o seu nome. Me chamo José. Moro num lugarejo pequeno no interior, onde as coisas são simples e a vida vai no ritmo da terra. Minha casa fica perto da mata fechada, daqueles matos que a gente chama de mato virgem. Desde menino, sempre ouvi os mais velhos falando que aquele mato não era lugar pra gente brincar, que tinha coisa lá dentro que não se explica, que nem a gente deve provocar. Eu nunca acreditei muito nessas histórias. Pra mim era só jeito deles de assustar a gente pra não entrar longe demais. Mas teve uma noite que me mostrou que tem coisa que não dá pra duvidar. Tudo começou numa tarde quente de outubro.
Eu estava voltando da roça, carregando umas sacas de milho, quando um homem velho, com cara de cansado, parou perto da gente. Ele morava lá para dentro, isolado. Disseram que era o tipo de gente que não fala com ninguém, que vive sozinho e conhece as histórias do mato como ninguém. Ele olhou para mim e falou: "Cuidado com o que você anda mexendo aí na floresta, menino. Tem coisa que é melhor deixar quieta." Eu só dei risada, como a gente faz, e continuei meu caminho. Mas aquela frase ficou rodando na minha cabeça. Quando a noite chegou, eu decidi dar uma volta até o rio só para espairecer. O céu estava estrelado, o vento fazia as folhas sussurrar e eu sentia um cheiro diferente, um cheiro meio doce e queimado que eu nunca tinha sentido antes. Foi quando eu ouvi o assobio. Não era um assobio qualquer, era agudo, rápido, como um chamado, e parecia vir de todos os lados. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. De repente, um redemoinho de folhas secas começou a se formar do meu lado, girando rápido até virar uma pequena tempestade no meio do mato. E no meio daquele turbilhão, eu vi uma coisa pulando. Um garoto magro com só uma perna, sorrindo daquele jeito maroto que os velhos falam. Eu queria gritar, mas não consegui. Meu corpo ficou duro. Ele me chamou pelo nome, falou que estava me esperando. Eu tentei correr, mas não adiantou. Ele sumiu e só ficou o cheiro forte de mato queimado. Voltei para casa sem coragem de falar com ninguém. Naquela noite, ouvi passos, risos e o assobio do lado de fora da janela. Meus olhos não queriam fechar, mas a fadiga venceu. No outro dia, encontrei pegadas estranhas perto da horta e plantas quebradas como se alguém tivesse pulado por ali. Foi aí que entendi que o que os velhos falavam não era brincadeira. O tempo foi passando e as coisas começaram a desaparecer da casa. Comida, ferramentas, até a rede do meu irmão. Eu me sentia observado, perseguido. Numa dessas noites, tentei armar uma armadilha com uma corda e uma faca perto do mato onde ele aparecia. Esperei até de madrugada. Quando o redemoinho surgiu, puxei a corda, mas só senti o vento passando frio no meu rosto. No dia seguinte, encontrei marcas de queimado na terra, como se algo tivesse passado ali. E o mistério só crescia, até que uma noite o Saci apareceu para mim. Mas não do jeito que eu pensava. Ele não era só um moleque sapeca, era um guardião cansado de um mundo que a gente não entende. O que ele quis dizer ficou gravado em mim para sempre. Respeita a mata, menino. Quem não respeita, não volta. No fim, o que eu perdi naquela floresta não foi só coisas materiais. Foi algo que nunca mais voltou. E quando meu irmão sumiu naquela mesma noite, só restou o assobio e o redemoinho. O que aconteceu com ele? Só a mata sabe. E a gente aprende a não mexer onde não é chamado.